Amém. Ô, Juninho, vem cá, querido. Dá uma palavra pra gente de 2 minutos. Abençoa a nossa vida aqui. Eu estava essa semana perguntando para Deus todas as formas de querer entendê-lo, entendeu? Porque eu sei que Ele me ama muito. Mas algo que cada vez eu quero explicar mais a graça de uma maneira simples. Porque eu tenho comigo algo que, se eu ler, pensar e falar, eu consigo memorizar. Eu estava falando, Deus, como que eu posso falar do amor tão simplesmente? E Deus tem colocado no meu coração de uma forma bem simples. Quando eu e você cometemos algum tipo de crime, quando nós chegamos na delegacia, nós temos que assinar esse ato, principalmente se for um ato de pego em flagrante. O pastor Rafa sabe muito bem disso. Leis. Só que na área espiritual, se você cometer um crime, quando você for assinar, quando você for ler novamente, você terminou, colocou o ponto final. Quando você for ler, vai estar escrito Jesus. Deixa eu dizer para você, não importa qual é a condenação que está sobre sua vida ou que você carregue, isso já foi pago. Não adianta você querer assinar algo que não está sobre mais você. Cristo, Ele já assinou por você todas as suas condenações. Não importa se seja antigas, não importa se seja agora, não importa que seja futura. Ele já assinou. E quando alguém vir te acusar, quando pegar a ata de acusação, vai olhar e vai estar escrito Jesus. E não há condenação. Aí eu te pergunto, tem como não amar? Tem como não estar próximo de Deus? Deus, Ele cada dia nos coloca em nossos corações dizendo, ame uns aos outros. Este sim é o meu mandamento. Aí você fala, tá, mas é um mandamento, a gente não conseguimos viver tudo. E no versículo 17, no livro de João, está escrito, antes Ele manda você amar uns aos outros. No 17, Ele ordena você amar uns aos outros. Quando você entender isso, vai ser nítido na sua vida. Por quê? Porque quando você entender isso, você não vai julgar mais ninguém e não vai se carregar julgo. Você vai andar sobre a graça, você vai começar a ver graça em tudo. Amor em tudo. Eu quero que você saia dessa manhã convicto de uma coisa, que não há peso sobre você, não há condenação. E através dessa condenação, quando você tirar isso, você vai começar a viver o amor. Não só consigo mesmo, mas sim com o próximo. Entenda, a graça, o amor, a unidade é o fundamento para que você viva o verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Amém? Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. De fato, Juninho, de fato, Jesus simplificou tudo, né? Moisés, com toda a história que ele viveu, e esses tempos eu estava bem concentrado no Antigo Testamento, entendendo a história do povo judeu, de Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você, não seria necessário para a pregação do Evangelho o Antigo Testamento. Porque a pregação do Evangelho, ela vem com Cristo, ela vem em Jesus. E Jesus, ele não estava preocupado com toda a história do povo judeu. Mas a igreja se judaizou. A igreja evangélica em geral. Isso começou a acontecer nos tempos de Paulo. Se você não sabia, as cartas que Paulo escreveu têm um motivo. A maior parte delas, 90%. O motivo é que os judeus estavam judaizando a igreja. Porque quando Paulo saiu para pregar, ele não saiu para pregar falando de Moisés, nem de Abraão. Tanto é que ele vai pregar para o povo pagão e ele encontra vários altares, vários deuses. E um dos altares que ele encontrou estava escrito Deus desconhecido. E ele olhou para aqueles homens e disse, é sobre esse Deus que eu vim pregar para vocês. Ele só queria falar do evangelho puro, sem mácula, sem necessidade de Moisés, de Abraão, de Davi e etc. Mas a história está lá registrada. O problema é que aí as pessoas elas passaram a querer ser como Moisés. Só que Moisés era um cara da lei. E para aquele tempo, a lei era uma grande evolução. Pensa que Moisés vivia num tempo onde os povos eram bárbaros. Era normal matar o outro por qualquer motivo, por qualquer coisa. Então Moisés ter colocado 10 mandamentos para aquele povo foi um grande avanço. Mas é como se a humanidade fosse um filhote. E em Cristo, é como se a gente se tornasse filhos maduros. De fato, a Bíblia quando fala de filhos, ela fala de 2 tipos de filhos. E um deles se chama huios. É a palavra que está lá no grego. E huios significa filho amadurecido, que não está mais naquela mesma fase. Quem precisa de ordem, quem precisa de mandamento, é a criança. A criança você tem que determinar, isso você pode, isso você não pode. Aqui você vai, aqui você não vai. Porque ela é criança, ela não tem maturidade para decidir por si só. Ela não é desenvolvida nas suas faculdades intelectuais
para conseguir tomar as decisões corretas. Ela vai colocar o dedo na tomada. A criança é idiota. Então você precisa colocar limites e ordens para ela. Mas quando você tem 25 anos de idade, você não precisa do seu pai ou da sua mãe falando para você o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. E se você vive nesse estado ainda, depois dos seus 20 anos, olha que 20 eu estou sendo generoso. Muito antes era para a gente já ter uma certa maturidade. Mas se depois dos seus 20 anos você ainda vive num estado onde alguém precisa dizer para você o que é pecado e o que não é pecado, eu tenho uma notícia para você. Você ainda não é um filho maduro. E provavelmente você ainda não é um filho maduro porque a religião te ensinou a não ser. Você foi treinado a não ser. Você foi treinado a seguir mandamentos de pessoas. Você foi treinado a seguir mandamentos de uma igreja. Você foi treinado a perguntar para o pastor o que pode e o que não pode. Então, cada vez que você muda de uma igreja, você fica procurando quais são os pecados dessa igreja. O que é pecado aqui? Nessa denominação, o que pode e o que não pode? Porque cada igreja também determinou quais são os seus próprios pecados ou não. De acordo com aquilo que o líder acha que é. Então, tem igreja que você pode tomar uma taça de vinho. Tem igrejas que se você fizer isso, você vai para o inferno. Tem igreja que você pode usar calça, você que é mulher. Tem igreja que se você fizer isso, você vai para o inferno. Tem igreja que você pode usar brinco. Tem igreja que você não pode usar brinco. Tem igreja que você pode namorar. Tem igreja que você não pode namorar. É corte. Então, cada igreja determinou. Cada denominação determinou o que as suas crianças podem e não podem. E tudo bem, porque às vezes a pessoa está nessa fase de depender de alguém que ensine a ela, de depender de alguém que diga a ela o que ela pode e o que ela não pode. Mas se você chegou aqui na cultura da graça, tem um motivo. O motivo é que está na hora de você se tornar um filho maduro. Porque ninguém aqui vai dizer para você o que é pecado e o que não é. Ninguém aqui vai dizer para você o que você pode usar, o que você não pode usar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Porque eu acredito profundamente que enquanto eu prego, o Espírito Santo está dentro do seu coração. Ele é quem acende a luz vermelha em você. Ele é quem te ensina. A Bíblia Sagrada diz que os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus, não pelo homem. Não por pessoas. Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. E cara, quantas coisas talvez na sua vida você sempre achou normal, mas a igreja te ensinou que não era. E aí você não podia fazer. Você achava que podia, mas a igreja achava que não. Então você seguia. Eu não sei qual é a fase que você está. Eu sei que o estado natural do ser humano é de plenitude de liberdade e de plenitude de felicidade. Esse é o estado normal do ser humano. Por que nós estamos tão doentes? Por que nós estamos sofrendo tanto? Por que nós estamos tão desesperados? Por que a nossa alma anda tão angustiada? Por que você anda tão ferido? Por que você anda tão magoado? Isso tudo tem a ver com a forma como você aprendeu Deus. Isso tudo está ligado com a forma que você foi treinado. E nós fomos treinados na escola do sofrer. Veja só, então Moisés criou 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos subiram mais de 400 outros, que foram só de tradição. Então quando Jesus dizia assim, na tradição de vocês diz, ele estava falando desses mais de 400 conceitos que derivaram da lei. Olha o que o homem criou em cima de tudo isso, percebe? E aí Jesus vem e simplifica. Ele simplifica tudo. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Cara, ele foi ousado, mas Jesus não foi só ousado, ele foi verdadeiro. Ele queria que o homem entendesse qual que é a ideia de Deus. Então, em vez dele falar assim, vou explicar para vocês o que significa cada mandamento, como todos os mestres faziam, e Jesus era um mestre, Jesus era um rabi judeu. Todo mundo acreditava que ele ia dar a interpretação dele sobre os mandamentos, porque essa era a ideia de todos os mestres. Que Jesus desse a interpretação dele sobre o Antigo Testamento. Só que em vez de Jesus pegar o Antigo Testamento e falar, vou interpretar aqui para vocês, ele faz o seguinte, um novo mandamento vos dou. Eu não vou ficar mais com esse antigo. Que ameis, como o Juninho disse aqui, uns aos outros, como eu amo vocês. Que mais, Jesus? Não é só isso mesmo? Mas, Jesus, você não vai falar sobre a chapinha e a maquiagem? Jesus, você não vai falar sobre sexualidade? Jesus, você não vai falar sobre opção sexual? Você viu Jesus falando sobre isso? Por que a gente fala tanto? Jesus, você não vai falar sobre o dia que se deve adorar e o dia que não se deve adorar? Você não vai falar, Jesus, sobre onde? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Porque se você ama, toda a lei está cumprida nisso. Essa é a simplicidade do Evangelho. É tão simples, é tão bom, tão incrível, tão fantástico que a gente não acredita que é verdade. Que quando a gente vê alguém falar sobre isso, a gente acha que essa pessoa está blasfemando. Pastor Léo, você está desconsiderando toda a Bíblia. Não, eu vou fazer somente o que Jesus fez. Um novo mandamento vos dou. Vivam explodindo de amor, gente. Vivam vibrando em amor. Só isso. Mais nada, esquece todo o resto, porque quando você fizer isso, então você estará cumprindo toda a lei de Deus. De uma forma absolutamente natural. Coloca aqui para mim, por favor, João capítulo 4, versículo 31. Eu acho muito interessante a forma como Jesus conduzia a própria forma dele de viver. Enquanto isso,
Os discípulos insistiam com ele e diziam assim: mestre, come. Mas ele disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Então, Jesus havia parado com aquela mulher samaritana. E ele estava ali perto dela. Já fazia um tempo. Então, os discípulos falaram assim: ele deve estar com fome, porque eles haviam ido comprar comida. Então, eles chegam e falam assim: mestre, come. E aí ele dá a seguinte resposta: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Tem uma coisa que me alimenta que vocês não entendem, vocês não conhecem, vocês não percebem. Já aconteceu de você estar fazendo uma coisa que você gosta tanto, que você esquece de comer? Já aconteceu com você? Você já encontrou alguma coisa que você faça com tanto prazer, com tanto foco, tanta concentração, aquilo te chama tanto, te toma tanto, que você esquece até de comer? Jesus vivia nesse estado. Jesus vivia dessa forma. Num prazer, numa plenitude tão grande, naquilo que ele estava fazendo, que ele falava assim: então, eu estou comendo outra coisa agora. Ele não está negligenciando a alimentação, não é isso. É que ele estava empolgado com aquilo que ele estava vivendo. E aí eu quero perguntar para você: você está empolgado com aquilo que você está vivendo? Essa pergunta pode ser ensurdecedora, mas você está empolgado com a sua vida? Então os discípulos disseram aos outros: será que alguém lhe teria trazido um Big Mac antes? E explicou-lhe Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Isso aqui é uma coisa tão simples, só que nós criamos toda uma estrutura em cima disso. O que é fazer a vontade de Deus? Para você fazer a vontade de Deus, você precisa saber qual que é a vontade de Deus, não é? Porque senão você vai fazer a vontade, a pseudo-vontade de Deus. E talvez, por algum tempo na sua vida, você tenha feito muitas pseudo-vontades de Deus, mas na verdade é a vontade de alguém que queria que você fosse assim, que queria que você fosse de tal maneira, que queria que você se vestisse de tal forma, alguém que queria que você agisse de tal forma, falasse de tal forma, dizendo que essa era a vontade de Deus. Ou que você vivesse de tal forma, dizendo que aquela era a vontade de Deus. Então você foi. E aí você cansou. E talvez tem gente que está me ouvindo que não cansou, está cansado. Mas está lá fazendo a suposta vontade de Deus. Agora olha aqui, Jesus, enquanto fazia a vontade de Deus, não sentia cansaço. Ele sentia plenitude. Se o que você está fazendo está te esgotando psicologicamente, provavelmente não é a vontade de Deus, cara. Simples assim. Mas, pastor Leandro, qual que é a vontade de Deus? Olha, eu lembro que a palavra diz assim que a vontade dele é que todos os homens se salvem. E se salvar, você acha que é ir para o céu. Mas se salvar não é ir para o céu. Ser salvo não é ir para o céu. Porque a Bíblia nunca falou de salvação do seu espírito. Seu espírito é quem você é de fato. A Bíblia só fala de salvação da alma. E a alma é a tua mente. Então todas as vezes que a Bíblia fala de salvação, ela está falando de salvação da alma. Todas as vezes, pode procurar. A palavra que aparece lá como alma não é uma coisa espiritual. A palavra é psique. Se a Bíblia traduzisse, a vontade de Deus é que você possa salvar sua psique, seria uma tradução correta. Salvar-se mentalmente. Vai, me acompanha. Porque se você for para o céu com uma mente perturbada, por que você acha que o céu vai ser bom? Porque vai ter anjo, harpa, porque vai ser bonito. Não, pastor Leandro, a Bíblia diz que Deus enxugará todas as nossas lágrimas, todo o nosso choro. E o que você acha que significa isso? Que ele vai mudar a sua mentalidade, que ele vai mudar a sua mente? E transformar em outra coisa que você não é, para que essa outra coisa seja feliz com ele? Ou será que ele quer que você seja salvo? Então a vontade de Deus é que nós possamos nos tornar mentalmente saudáveis. Tá, eu acho que você nunca ouviu isso em um altar. Tá tudo bem. Mas é que se acontecer alguma coisa que transforme a sua mente, a Bíblia vai chamar de arrependimento. Metanoia. Transformação da mente. Então, quando isso começar a acontecer, quando a sua mente for sendo salva, você vai começando a deixar de ser uma criança. Você vai começando a deixar de ser idiota. Você vai começando a deixar de sofrer desnecessariamente. Percebe? O que Jesus estava fazendo com aquela mulher? A vontade de Deus, não é?
Ele estava lá sentado com ela, fazendo a vontade de Deus. E o que ele estava trabalhando nela? Um problema que ela tinha. De vários maridos que ela teve que não eram dela, que não deu certo, estava tudo dando errado. Ele estava querendo curar alguma coisa dentro do íntimo daquela mulher. E é isso que fazia com que Jesus se sentisse pleno. É que as pessoas pudessem ser mentalmente salvas. Então quando eu venho pregar o evangelho para você, quando eu venho aqui empolgado, eu estou sentindo exatamente a mesma coisa que Jesus estava sentindo ali. Quando eu olho para o seu rosto e alguma coisa está mudando em você, alguma esperança está nascendo em você, você começa a acreditar que a vida não é só sofrimento. Isso me alimenta, cara. Isso mata a minha fome de justiça. Isso mata a minha fome de justiça. Porque você foi ensinado que a vida é só sofrimento. Eu vi naquele programa Provocações, com o Abu Janra, não sei se você conhece, um filósofo, se eu não estou enganado, foi o Clóvis de Barros. Espero que eu não esteja falando besteira, mas acho que foi ele mesmo. Quando o Abu Janra faz aquela pergunta final, o que é a vida? E ele pergunta, às vezes, mais de uma vez, o que é a vida? E a resposta que o filósofo dá é, a vida é sofrimento. Ele pergunta por quê? Porque eu não lembro de ter sofrido antes de nascer e não acho que sofrerei depois de morrer. Então a vida é sofrimento. Algumas pessoas vão olhar para essa resposta e vão falar, fantástico, fantástico. Ele deu um resumo incrível. E se você, de alguma maneira, concorda com essa resposta, é porque você está doente. Porque a vida não é sofrimento. A vida é vida. A vida é o sopro de Deus dentro de um ser humano. A vida é fantástica. A vida é incrível. Mas dependendo da sua doença mental, você não vai conseguir enxergar o quanto ela é maravilhosa. Então você está aqui para ser curado disso. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você seja realmente pleno. Jesus corria por isso. Ele corria pela manifestação dessa plenitude dentro do ser. Eu sei que muitas pessoas acreditam que não há ninguém que tenha sanidade mental. Tem muitas pessoas que acreditam que todo mundo tem algum problema mental. Tem algum problema de alma. Na Terra inteira. E deixa eu dizer para você, eu não acredito nisso. Eu acredito que a maioria das pessoas, esmagadora, estão doentes mentalmente. Mas esse não é o estado natural do ser humano. Não foi para isso que Deus criou o ser humano. Se eu li direito, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se eu li direito, Deus criou o homem pleno e disse que era bom. Aliás, muito bom. Daí, pelo que você corre, então? Jesus corria por isso. Talvez esteja tão difícil porque você corre somente pelo dinheiro. É um problema o dinheiro? Eu quero que você seja muito rico. Eu vou repetir, eu quero que você seja muito rico. Mas eu não quero que você corra pelo dinheiro. Porque eu sei que você vai sofrer com isso. Faz sua parte direitinho. Mas não deixa isso te onerar, te destruir por dentro. Sei lá, pelo que você corre. Reconhecimento profissional? É difícil também, porque você está dependendo do outro, né? Olha, quem corre por reconhecimento profissional vai lá estudar, vai melhorar o seu currículo, vai se dedicar, vai ser o melhor funcionário, vai fazer de tudo para que não haja nada na sua reputação que o manche. Vai fazer de tudo para ser uma pessoa admirável, um profissional admirável, recomendável sempre. Porque você está em busca de reconhecimento profissional e aí isso vai te realizar. Só que aí você colocou a tua felicidade na mão do outro. E se ele não te reconhecer, você fica para baixo. Por mais que você seja o cara. Ou você corre pela sua estética. Ou você corre para satisfazer as expectativas da sua família. Tem gente que vive para satisfazer as expectativas da família. Porque você não quer decepcionar a sua família. Pelo amor de Deus, decepcionar minha família. Você nem concorda. Mas você não quer decepcionar. E aí você fica... Lógico que você vai ficar doente, cara. É lógico, é óbvio. Não tem outro caminho. E eu vejo que para além de todas essas questões que eu estou colocando aqui, Jesus era um cara pleno. Ele era um cara feliz. Coloca aqui para mim, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas essas coisas vão ser acrescentadas para você. Aí eu pergunto para você, onde está o reino de Deus? Se eu tenho que buscar o reino de Deus, eu tenho que saber onde ele está, porque senão eu não vou encontrar. O problema é que a maioria de nós está buscando o reino de Deus em uma igreja. Só que o reino de Deus não está na igreja. Tem gente que está buscando o reino de Deus em livros. Só que o reino de Deus também não está no livro. Tem gente que está buscando o reino de Deus no YouTube. Mas também não está lá.
Jesus, esse cara ensinou que o reino de Deus está dentro de vós. Então você vai buscar por uma felicidade que aconteça ao seu redor? Vai, me acompanha. Sabe o que está dentro de você? O reino de Deus. O céu. Você está buscando o céu. Você está buscando que Jesus te coloque lá no céu. Quando o céu nasce dentro de um ser humano, me escuta aqui. Quando o céu nasce dentro de um ser humano, e quando o céu se manifesta dentro de ser humano, e quando esse ser humano se conecta com esse céu dentro dele, ele não precisa mais pedir para Deus levar ele para o céu. E se ele fosse colocado no inferno, o inferno não o torturaria. Vocês pedem para ir para o céu, porque vocês são um inferno por dentro. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas ao seu redor vão ser acrescentadas. E eu fico me perguntando, mais uma vez, Jesus se alimentava da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você vire monge. A vontade de Deus não é que você mude alguma coisa na sua estética. Isso é besteira. Esse evangelho da estética é um evangelho que não resiste ao tempo. Como você tem que se vestir? Não resiste ao tempo. Daqui a 15 anos as pessoas vão se vestir diferente, a igreja vai ter que se adaptar. Eu falei 15 porque é pouco, mas a igreja nasceu há 2.000 anos atrás, cara. Você sabe o quanto mudou as formas que as pessoas se vestem? O evangelho da estética é um evangelho que não resiste ao tempo. Ou você acha que a vontade de Deus é que você cumpra com o seu ministério eclesiástico? Eu não consigo ver em Jesus eu vou ter que explicar isso para você, mas vamos lá. Eu não consigo enxergar em Jesus um senso de missão. Do tipo, eu tenho uma missão para fazer, uma missão a cumprir. O cara, não. Eu vejo um cara extremamente pleno. O que ele estava fazendo não era algo para que Deus aplaudisse ele e dissesse, é isso aí, você cumpriu, Jesus. Não, ele se alimentava daquilo. Ele gostava. Era bom para ele. Eu convivi no meio de pastores. Eu morei com muitos pastores dentro da igreja. Eu passei anos assim. E você não tem ideia de quantos deles odeiam o que fazem. Você não tem ideia de quantos deles queriam desistir de tudo e sair porque estavam odiando o que estavam vivendo. Mas estavam lá presos por um salário. Alguns outros presos mais pelo status do que pelo salário. Eu não consigo enxergar isso em Jesus, não consigo encarar isso em Jesus. Eu vejo um cara que vivia de uma forma simples e amava o que estava fazendo. Era feliz, pleno. Aí eu coloco em você um senso de missão, onde você tem que se martirizar para Deus olhar e falar assim, passou na prova. Para com essa besteira, irmão. Coloca aqui para mim, por favor, João capítulo 4, volta lá para João 4, agora no versículo 35. Um pouquinho adiante. Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus estava falando justamente da pregação do evangelho. E ele diz, o mundo está pronto para receber. Deus maturou o mundo para a recepção do evangelho. E você pode perceber que o mundo nunca esteve tão carente do evangelho como está. Nunca esteve tão carente do evangelho. Mas eu falo do evangelho, entendeu? Eu não estou falando de uma doutrina. Eu estou falando do evangelho. Olha como as pessoas estão cansadas. Cara, faz experimento. Entra em um ônibus. Entra lá no ônibus. E dá uma olhada para as pessoas às 6 horas da tarde voltando do trabalho. Não precisa ser no fim da tarde não, porque aí eu apelei. Vai de manhã, a hora que elas estão indo. O mundo está carente pelo evangelho que ilumina o coração. Por um brilho interno que transcende todas as coisas na sua vida, de forma que até a expressão do seu rosto muda, que aparece brilho até nos seus olhos. Um evangelho que cura, de alguém que se sabe perdoado, de alguém que se sabe livre, de alguém que não está mais precisando provar nada para Deus, que não está, na verdade, precisando provar nada para ninguém mais. Ela está vivendo aqui a experiência que ela está escolhendo viver, vivendo a experiência que ela está decidindo viver. Se ela está trabalhando em um lugar, é porque ela foi trabalhar naquele lugar, e às vezes ela queria uma outra coisa, mas ela não está querendo provar nada para ninguém mais. Ela está vivendo a melhor vida que ela pode viver. Só. Simples. Uma pessoa perguntou para mim nessa semana assim, você parece ser uma pessoa muito profunda. Eu disse, eu acho que eu sou. Ela falou assim, você parece ser uma pessoa que gosta de estudar bastante. Eu falei, eu acho que sim. Ela falou assim para mim, ela fez a seguinte pergunta, você aprende o que com a sua esposa? Eu adorei a pergunta dela. Eu falei, com a minha esposa, eu aprendo a ser feliz. Ela, o que você quer dizer com isso?
Eu falei assim, eu quero dizer que a Jéssica é capaz de se sentar na frente da televisão e colocar Celso Portiolli e dar risada por 2 horas, sem nenhuma preocupação com nada. Parece que na maior parte do tempo da minha vida, parece que eu tenho que estar aprendendo alguma coisa, tenho que estar absorvendo alguma coisa, estudando alguma coisa. Até quando eu vou assistir uma série, eu quero uma série que me ensine alguma coisa, ou uma série, eu já não, coloca em inglês pra gente estudar inglês aí, alguma coisa. Não, a Jéssica não. A Jéssica, ela consegue parar, comprar um pastel, comer o pastel, sem se preocupar com a gordura do pastel, e dar risada, e viver, e estar bem. Estar plena, estar presente, estar em paz. Eu acho que o evangelho é sobre isso. Não é que você vai deixar de buscar qualquer outra coisa na vida e vai se tornar um inerte. Mas é que todas as outras coisas que você vai fazer derivam da sua paz e não do seu medo. Não do seu desespero. Na carência deste mundo, Jesus via um prato cheio e se alimentava disso. O que é que alimenta um ser que despertou? O que é que alimenta um ser que despertou? Eu vou dizer para você. É fazer uma pessoa simples se saber divina. Tem mais coisa, tem. É fazer com que uma pessoa condenada se saiba livre. Olha só. Jesus pegou pessoas simples, pescadores, e disse assim, eu vos farei pescadores de homens. Como assim, cara? Como assim pescadores de homens, cara? Que pessoa que tem tanto poder assim para conseguir pescar pessoas e gerar transformação na vida delas? Quem tem tanto poder assim? E Jesus pega pessoas simples e diz, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele pega pessoas condenadas e faz elas se saberem livres. Pessoas absolutamente condenadas. Como ele estava na cruz ali. E ao lado dele aquele bandido. Ele fez um condenado se saber livre. Com algumas palavras. Isso alimenta um ser que despertou. Fazer um anônimo se saber fundamental. Vós sois a luz do mundo. Quando Jesus falou isso, tinha menos pessoas do que tem aqui agora. Incrível. Às vezes você tem a impressão que tudo que Jesus falava tinha 20 mil pessoas, né? Ele também fazia o anônimo se saber fundamental. Fazer o iludido enxergar. Zaqueu, que achava que estava estourando com o que ele estava fazendo. Ele achava que estava estourando. Ele estava iludido. Ele achava que o sucesso econômico dele era a prova de que ele era de Deus. Tem gente que acha isso, né? Não, tem gente que até prega que sua vida financeira está indo de mal a pior, significa que Deus se afastou de você, ou que você não está dando dízimo direito aí, ou que de repente você está dando dízimo na igreja errada, porque dependendo da igreja que você der o dízimo, Deus abençoa mais, ou menos. Tem as regras aí. Fazer o iludido enxergar. Ao ponto do cara sentado na mesa com ele por algumas horas, virar e falar assim, cara, eu quero restituir tudo que eu roubei 4 vezes. Multiplicado por 4 eu quero devolver. Eu quero restituir. Ele fez o iludido enxergar. Cara, quando é que você vai pegar um político? Quando é que você vai pegar um político que roubou, chegar e falar, eu vou restituir, cara, eu vou pegar tudo que eu tenho, vender e restituir para as pessoas que eu roubei? Precisa ser Jesus, cara. Que ele está numa ilusão que é impossível enxergar isso. Fazer o idiota se saber idiota. Sabe, Judas pegou e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha que idiotice. Quando ele entrega Jesus, ou quando os soldados pegam Jesus, eu tenho certeza que o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. E aquele olhar foi esmagador para ele. Aquela cena foi esmagadora para ele. Há várias especulações do porquê Judas tenha feito isso. Não é o caso sobre o que eu quero falar agora, mas o fato é que aquele Judas, idiota que tinha acabado de trair Jesus, não consegue ficar com as moedas. Ele fez em troca das moedas e agora ele não conseguiu ficar com as moedas. Ele dá um jeito de devolver as moedas. Ele ficou lúcido, ao ponto de saber o quanto ele estava sendo idiota. E aquilo foi tão esmagador para ele, tão forte para ele, que apesar da sua lucidez, seu psicológico não estava preparado para receber aquilo, ele se enforca. Ele se mata de remorso. Aí você diz assim, Judas foi para o inferno. Pastor Leandro, Judas foi para o inferno porque ele traiu Jesus. E Judas foi para o inferno porque ele se matou. E os suicidas vão para o inferno. E os suicidas vão para o inferno, pastor Leandro. Que você fez essa lei aí, que também não está escrito, mas você fez. Agora você está dizendo para mim que esse Judas
que traiu Jesus por 30 moedas e se matou de remorso e vai para o inferno. Mas eu acho que Judas vai ser o cara que vai julgar muitos que estão traindo Jesus por dinheiro e nunca se arrependem. Ele era capaz disso, de fazer a pessoa mais tosca perceber o quão ela era tosca. Quando tudo isso, então, se manifesta em você, uma nova trilha sonora passa a ressoar dentro do seu coração. É a trilha sonora da simplicidade, do amor. Tem um cara que eu amo ele de paixão, o Paul Washer, e ele diz que o evangelho começa quando você desiste, quando você para de se rebater, quando você para de lutar e deixa simplesmente a graça de Deus agir em você. Simples. Quando você deixa a simples manifestação dele tocar o seu coração, sua alma e a sua vida. Não é questão de merecer. Não é questão de merecimento. A questão... E quando eu falo merecer, eu estou me referindo a alguma coisa, né? Não é questão de merecer o céu. Não é questão de merecer a felicidade plena ou a alegria plena. Não é questão de merecimento. A questão é que você foi feito para isso. Entendeu? Quando um casal tem um filho, um bebê, eles não estão se perguntando o quanto aquele bebê merece o cuidado. Em momento algum. Ele nasceu e a natureza do pai é cuidar do filho. E a natureza do filho é ser cuidado pelo pai. É uma entrega completa. Simples. Ser como é. Faz um tempo que eu não estou procurando merecer isso. Faz um tempo que eu não faço aquela oração, sabe aquela oração que você faz na intenção de que você se torne suficiente diante de Deus para que Ele te ame? Tem pessoas que vão orar pedindo perdão pelos seus pecados, numa motivação de que Deus olhe para ela como se ela fosse pura, para que ela possa ter comunhão com Ele. Então você está tentando dar um jeito de que Deus goste de você. É como um bebê, é como se um bebê tivesse a capacidade de ter tal desespero mental de tentar convencer a mãe que ele precisa ser amado. Não faria sentido algum, seria uma distorção completamente da natureza e da criação. E as pessoas estão praticando a distorção dessa natureza que elas são. Eu quero que hoje você se saiba perdoado. Eu quero que hoje você se saiba livre. Eu quero que hoje você se saiba são. Eu também quero que você fique lúcido ao ponto de perceber quantas idiotices estão dentro da sua cabeça. Quantos besteiróis você está vivendo. E a partir dessa lucidez, a partir dessa consciência, então, você possa começar a ser curado. Você possa começar a ser curado. Sabe, te pregar um evangelho que até a felicidade é pecado. Te pregar um evangelho que até o prazer e a alegria é pecado. Te pregar um evangelho onde Deus vai ficar feliz só se você chorar. Te pregar um evangelho onde Deus vai se satisfazer só se você se martirizar. Te pregar um evangelho onde Deus gosta mais das pessoas que estão morrendo, sendo chicoteadas em missões do que de você que está aqui. Te pregar um evangelho onde é o homem que convence Deus o quanto vai ser amado. Essa é a verdade. O evangelho de Jesus não tem nada com isso. Ele se senta ao lado de uma mulher samaritana, passa uma tarde com ela, e ela nem percebia, mas ela estava na própria presença de Deus. Simples, ela não estava fazendo uma missão, ela não estava de joelhos orando, ela não estava em jejum, ela não estava voltando de uma campanha de 7 dias no monte, ou na igreja, mas ela estava diante da presença do Jesus, diante da presença de Deus, pura, límpida. As suas motivações mudam quando isso acontece. Você pode continuar jejuando, mas seu jejum tem outros sentidos. Não tem a ver com se autopurificar para Deus. Tem a ver com uma natureza que nasceu para você. Simples, pura. Ontem eu me sentei na frente da minha caixa de som, fiquei olhando para o alto-falante, enquanto tocava as músicas que eu mais gosto. Eu fiquei por 1 hora. Eu me deitei no chão, na frente daquela caixa, tocando aquelas canções. E eu sabia que a presença de Deus estava ali. A dona Ilma, minha mãe, foi viajar na semana passada. Estava no Rio de Janeiro. E lá na Barra da Tijuca tem um momento onde as pessoas se reúnem. Milhares de pessoas na orla da praia para ver o pôr do sol. E quando o sol abaixou seu último centímetro, as pessoas, as multidões começaram a aplaudir. Ela disse que ela não aguentava, ela chorava. E ela disse: eu não sabia que eu não precisava estar na igreja para sentir a presença de Deus. A presença de Deus
é algo que tem que acompanhar o seu coração e a sua vida para sempre, em todos os seus caminhos. Nós vamos ceiar. E eu quero te convidar para participar dessa ceia. E eu gosto sempre de lembrar o sentido disso aqui. Não é pelo pão e nem pelo suco de uva. Os elementos da Santa Ceia não são pão e suco de uva. A gente já ceou aqui na Cultura da Graça com bis. A gente já ceou, sim, o chocolate. A gente já ceou com refrigerante. A gente já ceou comendo polenguinho. A gente já ceou de várias formas diferentes. As pessoas com o que elas tinham em casa. Com água, com café, com chá. Já ceamos de várias formas, porque o elemento da ceia não é o pão e o suco da uva. Ou o vinho. O elemento da ceia é Cristo. Esse não pode faltar. Senão os irmãos africanos, que não podem ter um suco, não poderiam ceiar. Mas Jesus ele estava dizendo, todas as vezes que vocês comerem alguma coisa juntos, se lembrem de mim. E isso é a ceia. A Bíblia não usa a palavra santa. A palavra santa veio depois. A Igreja Católica colocou. Mas no original não existe a palavra santa. É somente ceia. Somente jantar. Quando a gente adiciona a palavra santa, parece que nem todo mundo pode participar. E este é o problema. E Jesus não falava assim. Então essa aqui é a ceia. E que eu queria que todo mundo participasse juntos.